Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos ler a Bíblia? Estamos caminhando com o rei Salomão, o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, segundo Davi, e agora Salomão, filho de Davi, assume o reinado e vai aí, construir o templo que Davi tanto desejou, vai construir um palácio, vai ter muitas construções, muita riqueza. Salomão é tido como o homem mais sábio do mundo. Ele tem aquela oração em que ele pede sabedoria ao Senhor para governar com justiça o povo. Esse é o desejo que ia dentro do coração de Salomão quando ele faz esse pedido. Ele queria sabedoria para que pudesse governar bem o povo de Israel. Hoje a gente tem a missão de fazer a leitura do capítulo 8 e capítulo 9 de 1 Reis, que é a oração que Salomão faz de dedicação do templo. E como é bonita, né, essa oração, quando ele roga ao Senhor. Ele compreende que o Senhor é grande, que não cabe naquele templo. Ele diz aqui no versículo 27 do capítulo 8, mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construir ser bastante grande para isso? Salomão tem a noção exata da dimensão de Deus, que Deus é maior do que o templo, Deus é maior do que todas as coisas. Deus não cabe na nossa teologia, Deus não cabe na nossa razão, Deus não cabe no nosso templo. Deus é maior do que tudo isso. Eu queria só chamar a sua atenção, na leitura dessa semana, porque a gente tem na história de Salomão uma situação muito, muito triste, porque quando nós chegamos lá no final, e você vai fazer essa leitura lá no capítulo 11, nós temos a seguinte informação a respeito desse personagem. Diz assim, lá no capítulo 11, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom, Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Veja, meu irmão e minha irmã, este personagem, Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, acabou se deixando corromper pelo meio ambiente. Ele primeiro desobedeceu ao Senhor, começou a se casar com mulheres que não faziam parte do povo de Deus, do povo de Israel, se promiscuiu em função de toda essa questões políticas, de conchavo, de toma lá da cá. Ele acabou se deixando levar e influenciar por essas mulheres que trouxeram com elas para dentro de Israel o seu costume, a sua idolatria, os seus deuses. E Salomão, ao invés de influenciar essas mulheres, acabou sendo influenciados por ela. E o seu coração, no final da sua vida, já não era um coração fiel ao Senhor. Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Que isso sirva de lição para mim e para você. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Salomão tinha compromisso com o Deus de Israel, não com compromisso com os faraós, com os reis, com as mulheres com as quais ele se casou, com os deuses dessas mulheres, com o que todo mundo fazia, porque ele acabou se vendo num ambiente em que todo mundo praticava aquilo, todo mundo adorava outros deuses, e Salomão acabou sucumbindo a isso.
achando que, como todo mundo faz, eu também posso fazer. E não é esse o nosso papel. O papel do verdadeiro seguidor de Deus é ser sal e luz, de influenciarmos e não de sermos influenciados por coisas que vão contra a palavra de Deus. Se Deus fala que a idolatria é pecado, nós não podemos adorar outros deuses. Se Deus ensina e traz princípios aqui no seu livro, nós devemos seguir esses princípios. Nós devemos fazer com que o mundo veja a diferença que Jesus faz nas nossas vidas. Eu e você devemos influenciar, procurar influenciar as outras pessoas através da nossa fala e também dos nossos atos e dos nossos gestos, e não sermos influenciados, como foi o caso, infelizmente, de Salomão. Como a gente tem dito aqui, a Bíblia não esconde os maus feitos dos seus personagens, justamente para que eu e você possamos ter conhecimento disso e rejeitarmos estes erros, estes pecados, estes desvios. E Salomão, esse personagem tão bonito, com tanta sabedoria, acaba se deixando levar pelo seu ambiente, por aquelas práticas que estavam cercando. Então, que neste dia a palavra de Deus possa trazer ensinamento para mim e para você, e que os erros de Salomão sejam rejeitados por nós. Os seus acertos nós vamos trazer para as nossas vidas, mas aquilo que ele fez de errado, nós vamos condenar, nós vamos rejeitar e ficarmos alertas para que não venhamos também a cometer os mesmos erros que foram cometidos por este personagem bíblico. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia, um excelente final de semana. Que você seja abençoado, mas também um canal de bênção onde você pisar, com quem você falar.